I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Você já terminou a série, fechou o notebook ou desligou o celular, ficou parado por um tempo e não conseguiu explicar o que estava sentindo? Não era tristeza, nem nostalgia, era algo muito mais estranho, a espécie de peso que não vem de lugar nenhum óbvio. Cowboy Bebop faz isso com muita gente. E o curioso é que o anime não tem uma tragédia central gritando na sua cara, não tem uma cena que claramente deveria te destruir. Ele simplesmente existe, com seus personagens, com seu jazz e com seu espaço infinito. E quando termina, você fica com essa coisa dentro que não sabe explicar. Eu fiquei pensando por muito tempo sobre isso. Por que Cowboy Bebop dói? E a resposta que eu encontrei não tem nada a ver com o enredo. Tudo tem a ver com que o anime foi construído para te fazer sentir, mesmo que você nunca perceba conscientemente. Bebop não é sobre o que acontece, é sobre o que nunca vai acontecer. Para quem nunca assistiu o Cowboy Bebop, ele é um anime de 1988 sobre caçadores de recompensa no espaço. Mas isso não explica nada sobre o que realmente ele é. Na prática, é uma série sobre pessoas que deveriam estar indo para algum lugar, mas no final não estão indo para lugar nenhum. Spike, o protagonista, foge do próprio passado fingindo que ele não existe mais. Fire e Valentine não têm memórias e passam o anime inteiro tentando descobrir quem é. Jet Black construiu uma vida de rotina para não precisar sentir nada que doa. E Ed existe no mundo próprio, leve, sem o peso que os outros carregam. Cada episódio começa, tem um caso para resolver e termina. No final de quase todos, nada muda de verdade. O dinheiro some, os vilões escapam e a tripulação volta pro sofá. Isso poderia ser frustrante, mas isso não é. É exatamente o contrário. E eu demorei um tempo para entender o porquê. Watanabe não construiu o Bebop para te dar respostas. Ele construiu para te fazer ficar confortável dentro da falta delas. E aí, quando você menos espera, a falta vira peso. Bebop é um anime sobre pessoas que aprenderam a viver sem esperança e sobre o quanto isso custa. Os gregos antigos tinham uma palavra para esse sentimento: melancolia, mas não no sentido que a gente usa hoje, de tristeza passageira, de dia ruim ou de humor baixo. Para eles, melancolia era um estado de alma, uma tonalidade de existir, não o oposto de alegria. Algo completamente diferente, uma forma de perceber o mundo onde tudo tem peso, onde a beleza e a perda chegam juntas, onde você sente a efemeridade das coisas, mesmo nos momentos bons. Aristóteles dizia que os homens mais profundos, filósofos, artistas e poetas, eram os mais melancólicos, não porque sofriam mais, mas porque percebiam mais. Cowboy Bebop foi construído nessa tonalidade. Cada episódio tem momentos genuinamente bonitos, uma perseguição com jazz, uma troca de olhares e um pôr do sol em algum planeta distante. E esses momentos doem um pouco, não porque são tristes, mas porque você sabe enquanto assiste que eles vão acabar. E no fundo os personagens também sabem, eles só nunca falam sobre isso. Você já sentiu aquele negócio estranho no momento bom, como se ele já estivesse acabando antes de terminar? É exatamente isso. Tem uma cena que resume o Spike inteiro, quando ele diz que ele via com um olho o passado e com o outro o presente, que achava que ele estava vendo não era realidade, que parecia que estava vivendo um sonho do qual nunca acordaria. Spike não vive no presente, ele existe no espaço entre o passado que não passa e um futuro que ele desistiu de imaginar. E a coisa mais perturbadora de Spike não é o que aconteceu com ele, é que ele construiu a identidade inteira em torno dessa paralisia. Virou o estilo dele, transformou o vazio na estética tão convincente que até ele mesmo acreditou. Mas os episódios sobre o passado dele, quando Julia e Visions aparecem, mostram o que estava debaixo de tudo isso. Uma ferida que nunca foi tratada, um capítulo que nunca foi fechado, e uma pessoa que preferiu congelar no tempo a ter que seguir em frente. Spike não é estiloso porque não se importa. Spike parece que não se importa porque se importou demais e não sobreviveu a isso. Às vezes o que parece desapego é só uma dor tão velha que já virou parte da personalidade.
algo que Cowboy Bebop faz e quase nenhuma obra faz. A trilha sonora não acompanha a cena, ela comenta as cenas. Yoko Kanno compôs uma das músicas mais famosas do anime, The Real Folk Blues. Com a letra sobre um amor que não vai embora, que persiste mesmo quando você queria que sumisse. E ela toca nos momentos mais silenciosos, mais cotidianos, não nas grandes cenas dramáticas. O jazz em si já carrega isso. O jazz é uma música que vive na tensão entre a nota que você espera e a que o músico decide tocar, entre a estrutura e a improvisação, entre o que estava planejado e o que acontece no momento. E Bebop é jazz. Uma obra que vive entre o que poderia ser e o que é. Entre personagens que deveriam estar indo para algum lugar e que ficam em órbita. Entre momentos de leveza genuína e aquele peso de fundo que nunca sobe. E assim como no jazz, você só percebe quanto gostou depois que a música terminou. Bebop é uma das poucas obras que a saudade chega antes do fim. Bebop ressoa em tanta gente por um motivo simples. Todo mundo tem um pouco de cada personagem. Tem dias em que você é o Spike, preso no passado que não fez, funcionando no automático. Estiloso por fora e exausto por dentro. Tem dias em que você é a Faye, nem sabia muito bem quem era antes, tentando montar uma identidade com os pedaços que sobrou. Tem dias em que você é o Jet, construindo uma rotina para não precisar sentir, achando que estabilidade é o mesmo que paz. E a melancolia que Bebop te deixa não é sobre os personagens, é o espelho que a obra te coloca na frente sem avisar. Você não termina Bebop pensando, nossa, que história triste. Você termina pensando, às vezes sem nem perceber, em quanto tempo você passou em órbita, esperando algo que você não sabe explicar, vivendo entre o passado que não passa e o futuro que não começa. No final de cada episódio de Bebop sempre aparece uma frase na tela. Nunca uma resolução e nunca um viver felizes para sempre. É só uma despedida que você já sente que vai acontecer de novo. E talvez seja exatamente isso que Bebop tenta te dizer. Não com palavras, mas com tudo que constrói ao longo dos 26 episódios. E a melancolia não é um defeito, é algo que você precisa consertar ou superar. É uma forma de perceber o mundo, de sentir o peso das coisas que importam justamente porque vão acabar. De estar presente no momento bonito sabendo que ele é finito e deixar que isso dê um pouco, em vez de fugir. Bebop dói porque te ensina a sentir antes de te dar tempo de se proteger. E quando termina, você fica com aquele peso, que não é tristeza, é o sinal de que algo te tocou de verdade. Você vai carregar esse peso e tá tudo bem.